Olá pessoal, muito boa tarde. O Workshop Pharma está começando. Eu sou Thiago Pimentel e é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Sejam muito bem-vindos, clientes varejistas do setor de farmácias e perfumarias espalhados por todo o Brasil. Boa tarde também aos nossos fornecedores parceiros e apoiadores desse evento e a todo o Sistema Martins. Está no ar a primeira edição digital do Workshop Pharma, realizado pela Universidade Martins do Varejo. Eu estou aqui em Uberlândia, Minas Gerais, onde fica a sede do Martins. E preparamos esse evento com muito cuidado e carinho para levar ainda mais informação e conhecimento a todos vocês. Esse, inclusive, é o propósito da Universidade Martins do Varejo, a UMV, que foi criada há mais de 30 anos, desenvolvendo e transformando o pequeno e médio varejo brasileiro. E agora, convido a todos para conhecerem um pouco mais da UMV e os serviços que ela oferece para ajudar você, varejista, a se desenvolver ainda mais. A Universidade Martins do Varejo é um centro de inteligência que oferece treinamentos para varejistas e seus colaboradores, consultorias, programas de gestão, projetos de loja, plataformas digitais para todas as áreas de negócios. São mais de 3 décadas presente no desenvolvimento do pequeno e médio varejo brasileiro. A UMV oferece projetos de transformação de loja, que inclui layout interno, fachadas e iluminação. Além disso, também realiza programas de desenvolvimento e já treinou presencialmente clientes em todo o país. E digitalmente tem alcançado números ainda maiores. Os programas realizam encontros com consultores especializados em varejo e auxilia na melhor gestão da loja. A UMV também tem parceria com uma das 10 melhores escolas de negócios do mundo, a Fundação Dom Cabral. O Flix do Varejo, a primeira e mais completa plataforma online de soluções e conteúdos para o varejo, também está disponível a um clique de distância. São treinamentos, atualizações, recursos e serviços digitais que ajudam as lojas a estarem mais próximas das principais mudanças e tendências do mercado. A experiência da UMV já alcançou mais de 340 mil profissionais de varejo. Acompanhamos o progresso no faturamento das lojas. A UMV também organiza eventos presenciais como fóruns, workshops e o Smart Day, evento anual da Rede Smart de supermercados. E com toda a sua experiência digital, realiza online, webinars, workshops e o Smart Day totalmente à distância. Um novo jeito de trocar experiências, levar conteúdo e gerar negócios. Acesse nossos serviços pelo nosso site umv.com.br. UMV. O varejo evolui com a gente. Muito bom! Vamos agora falar da nossa programação. Teremos palestras com o time corporativo do Martins, apresentando as estratégias para o segmento farma e perfumarias. Na sequência, um bate-papo com os consultores especialistas da UMV, falando sobre temas muito relevantes. A importância dos indicadores na gestão do seu negócio, com o consultor Cleir Júnior. Transformação digital, para aumentar ainda mais as suas vendas, com o consultor Tiago Muniz. Você não pode perder também a palestra com o Edson Tamácia, retratando os principais desafios e oportunidades do setor em 2020 e as perspectivas para 2021. E além disso, teremos muitas ações promocionais especiais para vocês clientes que nos prestigiam nesse evento. Vamos ter ofertas especiais do Tribanco no martins.com.br. Você ganhará cashback exclusivo, além das ofertas das indústrias participantes do nosso evento. Se tiver dúvidas, acesse o site www.eventosumv.com.br. Para facilitar, baixe o aplicativo do martins.com.br pelo QR Code que aparece aí na sua tela. Além de você garantir as melhores ofertas, ficará por dentro de todas as novidades. Gostaria de fazer um agradecimento especial a 3 grandes apoiadores do Grupo Martins e da UMV.
Sebrae, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, é uma entidade que promove a competitividade e desenvolvimento dos empreendedores em todo o território nacional, através de cursos, consultorias, assistência técnica para pequenos negócios de todos os setores. Para saber mais, acesse o portal Sebrae. Febrafar, Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias, com mais de 10 mil lojas integradas em 2.900 municípios de várias regiões do país, com o propósito de melhorar a vida das pessoas. Fundação Dom Cabral, com mais de 43 anos de mercado, é parceira da OMV em vários programas de desenvolvimento e capacitação do varejo. Foi eleita como uma das 10 melhores instituições de gestão de negócios do mundo, sendo a melhor do Brasil e da América Latina. E para darmos início ao nosso evento, convido o diretor-geral do Atacado Martins, o Flávio Lúcio, mais conhecido como Fafá, nosso primeiro convidado. Bem-vindo, Fafá! Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por essa fantástica apresentação. E, gente, vamos lá. O setor de farma é um setor que cresce bastante no Brasil, em especial nesse ano de 2020, que também foi o ano das pequenas e médias farmácias. E o Martins não poderia ficar de fora disso. Você, nosso cliente, primeiro, muito obrigado pela preferência. E saiba, você pode contar com a gente para que seus negócios possam crescer ainda mais no ano de 2021. E justamente por isso estamos aqui hoje, para que nós possamos, como eu costumo dizer sempre, obter conhecimentos que ao final desse evento a gente esteja muito melhor do que nós começamos. Contem com a gente, vamos fazer um excelente evento, vem muita novidade para aí, conteúdo da melhor qualidade e, mais uma vez, conte com o Martins para o seu negócio. Nós temos soluções fantásticas para vocês e cada dia que passa o segmento de farma cresce em proporção aos nossos negócios. Nós estamos atentos a isso, a nossa estratégia contempla o segmento farma e vocês podem contar com a gente. O meu muito obrigado e, Thiago, é com você. Grande abraço a todos. Obrigado, Fafá. E para darmos continuidade ao que o Fafá apresentou, eu convido o diretor comercial de varejo e farma do Atacado Martins, Rui Rodrigues, e o nosso gerente nacional farma, Felipe Andrade, para nos contar sobre as estratégias e inovações que o Grupo Martins vem desenvolvendo para o segmento. Lembrando que o Martins é o único distribuidor nacional com foco em não medicamento. Respeitando todas as medidas de segurança, inclusive distanciamento, sejam muito bem-vindos, Rui e Felipe. Beleza, Thiago, valeu. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação de todos vocês e falar que é muito gratificante poder estar falando nesse momento de uma vertical nossa que é tão relevante para o nosso negócio, que é o nosso segmento farma. Gostaria de destacar para vocês aqui a abrangência do Martins, um pouco de resultado e trazer também o nosso planejamento para o 2021. Na sequência, eu convido o nosso gerente nacional do Farma, Felipe, para que ele possa estar entrando um pouco mais no detalhe e trazendo as oportunidades de vender mais e ganhar mais dinheiro, ok? Como vocês podem ver aqui na tela, o Martins já chega em 97% do território nacional, em 5.401 municípios, ou seja, já está chegando na sua região. Então, como que podemos nos provocar cada vez mais através do nosso representante comercial, dos nossos canais eletrônicos, para que possamos fazer cada vez mais negócios? Já atendemos, nesse ano até agora, 210 mil clientes diferentes e no canal Farma, no nosso negócio, atendemos 35 mil clientes. Quando falamos em entregas, até outubro o Martins já fez 3 milhões de entregas, ou seja, quase 300 mil entregas por mês no ano de 2020. Na próxima tela, mostrando os resultados, o Martins já vem crescendo há 9 anos, duplo dígito no segmento farma. Em 2019 crescemos acima de 30% e em 2020 já acumulamos um crescimento de 21% até novembro. Em distribuição numérica, em novos clientes, já chegamos a 25% esse ano e a expectativa é de fechar acima de 30% de crescimento em novos clientes com relação ao ano de 2019. Olhando nossos canais digitais, o Martins esse ano no canal Farma cresce 54% dos nossos negócios e de tudo que se vende no segmento Farma, 64% passa pelos nossos canais digitais.
Então você que ainda não experimentou o nosso martins.com.br ou o nosso app, são ferramentas que estão extremamente preparadas para atender e fazer disso uma experiência de vendas super bacana, ok? Pessoal, e o que estamos pensando para 2021? Vamos fazer uma expansão do nosso mix de produtos para ser cada vez mais uma solução completa para vocês, expandir nossa força de vendas presencial e digital, aumentar a nossa base de clientes e atender cada vez mais clientes no segmento Pharma e intensificar a nossa parceria com a Febrafar, aumentando o nosso foco cada vez mais nas redes independentes e associativistas. Tudo isso nos projeta para um crescimento de 19%. Eu acho um crescimento modesto, mas vou usar ele como ponto de partida para que a gente continue crescendo pelo 10º ano consecutivo, duplo dígito no nosso negócio. Ok? Pessoal, obrigado. Agora eu gostaria de convidar o nosso gerente de Pharma Nacional, Felipe, para que ele possa entrar mais no detalhe e mostrar cada vez mais oportunidades de vender mais e ganhar mais dinheiro. Felipe, é com você. Obrigado, chefão. Pessoal, estou muito feliz agora de estar aqui com vocês, né, nesse evento que a situação do ano, né, nos tornou que seja online. Normalmente eu gostaria de estar presencial com vocês, mas eu estou vendo pelo número de acesso aqui, está bem alto, então estou muito satisfeito. E o formato, que é o novo normal hoje, a gente está aqui agora, né? E o Rui trouxe excelentes insights para a gente de como nós estamos nos preparando para o canal Pharma, né? O Martins é uma empresa essencialmente varejo alimentar e reconhecidamente nos últimos anos a gente está se esforçando para ter uma proposta de valor mais adequada para o canal Pharma, especialmente para a Pharma independente, que são as redes independentes, são o canal indireto, né? Não é o Pharma cadeia, são os associativismos. E cada vez mais a gente está com uma estratégia bem definida, bem clara, junto às indústrias, junto a esses clientes. E fato é que o evento vai demonstrar para vocês como que a gente está se preparando. Tá? Olhando a tela que vocês estão olhando aí, eu acho que é extremamente importante que a gente definir qual que é a proposta de valor do Martins para o canal Pharma. Isso é extremamente relevante para que vocês entendam, principalmente na fala, que a gente vai ter várias palestras ricas hoje durante o dia, que vocês vão ver que é muito importante que o Martins tenha um papel bem relevante nessa situação que vai ser exposta para vocês. O Martins hoje é o único distribuidor nacional focado em não medicamento Brasil. Não existe outro player nacional com foco em não medicamento. Tá? 80% do negócio dos distribuidores nacionais são em medicamento. Então é aí a grande oportunidade que a gente tem. Olhando para o outro slide também, quando a gente vai compartilhar, e aí eu vou ler a tela para vocês aí, vocês devem estar olhando, os resultados das categorias de Pharma que são, resumidamente, de não medicamento, que a gente, Martins, não trabalha com OTC, para ficar bem claro para vocês. Então, em nutrição, fralda infantil, né, fralda geriátrica, desodorantes, que é a nossa principal fortaleza hoje, cuidado para mãos e pés, né, que hoje é cutelaria, esmaltes, enfim, coloração, higiene infantil, cuidados pessoais, cuidado facial, skincare, está realmente bombando no segmento e a gente está com grandes players aí para abastecer skincare, adoçantes e havaianas, que são sandálias, que realmente está numa crescente muito forte com a gente e a gente é referência hoje no segmento. Quando a gente fala da equipe de vendas, que isso é muito importante frisar para vocês, nós temos hoje uma equipe especializada Pharma Brasil. O que quer dizer isso? Que o nosso representante vendedor só tem em sua base players ou clientes de Pharma ou perfumaria. Ele não tem varejo alimentar, não tem material de construção, ele não tem telefonia eletroinformática. Então isso é realmente para dar mais qualidade no atendimento, para que seja uma venda consultiva e case com a estratégia da gente estar mais dedicado ao canal. Né? E a gente vai ter hoje 244 pessoas atualmente, a projeção é que nós tenhamos 400 pessoas até 2021 e tem mais ainda o televendas, né, que é bem robusto o tamanho que é dedicado ao canal Pharma e tem equipe presencial entre gerentes, tem vendedores, promotores e mais do que nunca o canal online se torna complementar e principal ao mesmo tempo, porque tudo que o cliente comprar dentro do canal online, ele vai ganhar 100% de comissão ao representante da região. Tá?
E não deixo de destacar, obviamente, a parceria que a gente tem juntamente com a Febrafar, através da figura do Edson Tamassia, que realmente hoje no Brasil é considerado o guru do associativismo. Ele realmente sabe como é esse modelo, né, de formato de farmácias no Brasil. Ele vai trazer muita informação rica com vocês e não tenham dúvida que o processo Estratégia Martins começou com essa parceria, justamente para como a gente vender não medicamento dentro do associativismo. Como fortalecer, porque dentro do associativismo a participação de não medicamento é muito menor. Então, eu quero valorizar aqui a parceria. Muito obrigado, Febrafar, por tudo que a gente tem conversado e por esse crescimento que nós estamos tendo no canal. É graças a essa parceria e com vocês, todos os clientes, que são farmácias de bairro mesmo, redes independentes. Ok? Eu não poderia deixar também de agradecer os parceiros que nos ajudaram a idealizar esse evento, que são Coty, Nivea, Johnson & Johnson, Unilever, Nestlé e Pera. Muito obrigado pela parceria. E você, cliente, nesses fornecedores que eu citei agora, teremos cashbacks exclusivos no martins.com.br, com ofertas exclusivas em todo o mix desses fornecedores. Consulte seu representante vendedor e aproveite as ofertas. Muito obrigado. Thiago, é com você. Toca aí, a live tá bombando, que eu tô olhando aqui. Vamos vender agora. Obrigado, Felipe. Obrigado, Rui, pelas grandes oportunidades que vocês trouxeram para os varejistas que estão nos acompanhando agora. E as oportunidades não param por aí. Antes de chamarmos nosso próximo convidado, convido vocês para assistir algumas oportunidades que as nossas indústrias parceiras prepararam para vocês. Roda o VT. Monange. Nutre corpo, mente e coração. Porque a segurança que você precisa vem de dentro. É só seguir sua intuição. Monange. Siga seu coração. A cor saudável do meu cabelo é o meu poder. Agora, com meu novo moreno iluminado, eu posso brilhar mais pro mundo. Apresentando o Coleston Noites Iluminadas. Combate os 7 sinais de danos ao cabelo. Para uma cor intensa e iluminada, Coleston Noites Iluminadas. Vela a paixão por cabelo. Para cada mulher que tem dentro da gente, existe uma cor Risqué. Uma não, mais de 100. Risqué tá nas nossas mãos. O novo conceito de bebida pegou. Olha o que pegou e que tá super bem falado. E tá agradando todo o povo. Recupera, reidrata e reenergiza. É você novo de novo, hein? Oh, e nove After pegou. Aquele é pra você. Oh, e nove After pegou. Recupera, reidrata e reenergiza. Oh, Engove After. Você novo, de novo. Chegou o Zero Cal Bem Natural. Uma linha completa, mais saudável, natural e, claro, com muito sabor. Zero Cal Eritritol Bem Natural, sem amargo no final. Experimente. O Grupo Martins, além de contar com um mix de grandes indústrias, tem uma cesta completa de soluções para oferecer a você, varejista do setor farma e perfumaria. Convido agora para vir falar com a gente o diretor de clientes e trade, Marco Antônio Tanus. Seja muito bem-vindo, Marco. É isso aí, Thiago. Obrigado. Em primeiro lugar, muito bem-vindos a todos. É um prazer enorme estar aqui para falar com vocês sobre o programa BEM, Benefícios Exclusivos Martins. Mas antes de mais nada, queria também agradecer a presença de cada um de vocês aqui com a gente dentro da Universidade Martins do Varejo. Para nós é um programa extraordinário, são mais de 30 anos desenvolvendo pequeno e médio varejo no Brasil e a gente tem a oportunidade e esse privilégio de estar falando diretamente para vocês, falando aqui sobre tecnologia, sobre gestão, sobre melhorar o seu negócio, sobre parceria e sobre como crescermos juntos. Eu acho que o mundo atual, o que a gente mais vê é a interdependência. E aqui o que a gente está mostrando para vocês é que sim, a gente pode... O Martins, enquanto um parceiro comercial, ajudar você a se desenvolver e você colocar isso em prática e ajudar a transformar o seu varejo, a melhorar a sua operação, a melhorar os seus resultados. E é isso que a gente quer construir juntos e esse, com certeza, não é o primeiro e também não será o último de uma programação extensa dirigida a você do nosso segmento Pharma. É muito bom estar aqui com vocês. E para premiar essa fidelidade, o que a gente está lançando, e eu vou ter a liberdade de ir passando aqui com vocês esse PowerPoint, a gente está lançando o primeiro programa formal de relacionamento do atacado brasileiro, que premia
como a essência, como a gente fala, todo o programa de relacionamento, ele premia o relacionamento de vocês com a gente. E é simples, o programa é muito simples. Quanto mais categorias do Martins você comprar, quanto mais produtos você comprar, mais prêmios, mais créditos você vai acumular. E esses créditos são importantes porque você pode, de alguma forma, usá-los para produtos e serviços do Martins, do Sistema Martins. Você pode usar seus créditos, por exemplo, para fazer um projeto de layout de loja na universidade, para poder ter uma consultoria personalizada no seu negócio. Você pode usar nos produtos do Tribanco um seguro para sua loja, você pode usar para uma transformação que você queira dentro do seu ponto de venda, para qualquer tipo de melhoria e com a oportunidade do Mix Martins. Esses créditos você também pode usar nas suas compras com a gente. Você pode comprar gôndolas, você pode comprar uma série de produtos, você pode transformar esses créditos num abatimento do seu boleto de pagamento no Martins, ou seja, uma infinidade. Eu estou dando aqui alguns exemplos, mas você, dentro do seu negócio, da sua gestão, vai fazer a melhor opção. O que a gente sabe é que o que a gente quer fazer é aproximar cada vez mais de vocês, melhorar essa relação, oferecer uma proposta de valor que possa reconhecer essa fidelidade. A gente vai ter aqui, vocês vão conhecer, o programa é muito novo, ao longo dos meses agora você vai receber uma série de comunicações diretas para você, para que você possa entender e melhor usar esses benefícios. Mas é importante que você saiba, quanto mais você relacionar, mais você vai entrar numa régua de relacionamento que a gente vai estar criando e você vai ter benefícios exclusivos como entregas especiais, como um telefone exclusivo de atendimento dentro do Martins, uma série de ferramentas que vão permitir com que você reconheça o Martins como seu principal parceiro, como seu parceiro prioritário para a transformação do seu negócio. Então, depois você vai ver que tem uma série de benefícios que você vai ver aqui no PPT que vão permitir com que você realmente melhore a sua relação com a gente. E o melhor, a jornada é muito simples. Você faz a sua compra, isso gera um crédito, isso vai para uma carteira digital lá na Triconta, o seu crédito fica lá, você baixa um aplicativo simplesinho, um passo a passo bem simples, você vai receber um QR Code para garantir essa segurança da operação e você então usa esses créditos da melhor forma que quiser. É só isso. Você compra, gera o crédito, vai para a Triconta e da Triconta você baixa um aplicativo e mensalmente você vai poder usar os créditos das suas compras com o Martins, você vai poder usar os créditos do nosso cashback do programa parceiro, do Marketplace, que é fantástico, ou seja, a gente quer convergir todos os benefícios do seu relacionamento com o Sistema Martins, seja banco, seja Marketplace, seja o atacado, para que você possa então nessa grande quantidade de créditos, usar da melhor forma possível. A experiência é muito simples, você vai ver, aqui tem umas telinhas de navegação, mas ao entrar no martins.com.br, você vai ver lá, tem um ícone exclusivo para você, na Triconta, para você verificar quantos pontos você tem, e créditos, vai estar lá bem, cashback, você vai ver quantos créditos foram gerados para que você possa, então, fazer o melhor uso dele. Todos os produtos vão aparecer para você com créditos, então você sabe aquilo que você está comprando, quantos créditos estão gerando, e aí você vai poder escolher produtos que dão mais créditos, produtos que são mais importantes para você. Essa é a forma que a gente entende de dar a você a decisão e a escolha do que melhor comprar e do que mais vai gerar créditos para você. Aqui está uma experiência também do aplicativo, muito simplesinho, você vai baixar, você entra lá, não tem segredo. Hoje todo mundo tem no seu celular, você vai lá nas lojas, seja da Apple ou seja do Android, você baixa, faz o download lá do aplicativo e ele é muito simples, você vai ver que não tem segredo. Você acumula esses pontos, você vai ver lá e no final o que a gente quer é que o programa BEM seja um programa transformador para você, para o seu negócio, transformador para a nossa relação, porque faz bem comprar do Martins, faz bem para o seu negócio, faz bem para o nosso resultado. Ou seja, o programa BEM, ele vem para melhorar as relações do Martins com seus clientes, com você que está aí me escutando, vai permitir com que você realmente reconheça no Martins como um parceiro estratégico e é isso que a gente quer. No mais, esse é o meu recado.
Eu acho importante, mais uma vez, reforçar o nosso agradecimento pela sua escolha de estar aqui com a gente, pela sua escolha pela Universidade Martins do Varejo, pela sua escolha na parceria com o Martins, e que a gente possa aqui estar abrindo um 2021, finalizando o 2020, mas abrindo um ano de 2021 de muito resultado, de muita construção de relacionamento e no fortalecimento da nossa parceria. É isso aí, Thiago. Devolvo aí a bola para você. Agradeço muito a sua atenção, agradeço muito a presença de vocês e, no mais, estamos à sua disposição para cada vez mais construir relacionamentos duradouros. É isso aí, Thiago, com você. Muito obrigado, Marco. Desculpa o trocadilho, mas eu também achei bem bacana, bem legal. O primeiro programa de relacionamento do Atacado Nacional. O programa BEM, Benefícios Exclusivos Martins. Acesse o QR Code que aparece aqui na sua tela e baixe o app do martins.com.br para você poder consultar e resgatar os seus créditos do BEM. Mais uma vez, o Martins chega para fortalecer a relação com o varejo. O lojista que faz parte desse ecossistema de produtos e serviços só tem a ganhar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Tribanco. E o Tribanco é o braço financeiro do Sistema Martins. Ele atua em sinergia com os nossos clientes e varejistas, oferecendo soluções financeiras e de crédito. Para falar com a gente sobre essas oportunidades, convido agora o Rodrigo Luiz, coordenador de marketing e CRM do Tribanco, e o Alexandre Andrade, analista comercial Tribanco Seguros. Valeu, Thiago, valeu. E hoje a gente está aqui para falar sobre proteção, né? E a gente, para falar de proteção, está super protegido, a gente está numa sala aqui, a gente está guardando espaço, né? Tudo certinho, estou eu e meu colega Alexandre, mas a gente não vai falar de qualquer proteção, né? Todo mundo conhece aí seguro de carro, seguro de casa, até seguro patrimonial, mas um seguro para o setor farmacêutico, isso é uma coisa nova, né? E é uma coisa que a gente tem para os clientes do Grupo Martins. Não é isso, Alexandre? Isso mesmo. Olá, pessoal. A gente veio aqui, estou aqui hoje para falar sobre um seguro que a gente está lançando agora, que foi pensado para o nosso público do segmento de farma. É um seguro que tem contratação simplificada e alguns diferenciais muito competitivos aí em relação ao mercado. Entendi. Mas, Alexandre, o que o seguro empresarial farma tem de tão diferente do seguro empresarial comum? Então, Rodrigo, esse seguro está vindo com uma novidade. A gente incluiu nele algumas coberturas muito específicas. Uma delas é a cobertura para proteger o cliente, né, contra uma queda de energia, por exemplo, aqueles medicamentos que ficam refrigerados. E tem também responsabilidade civil, que pode proteger você aí, dono de farmácia, caso tenha alguma prescrição de receita, né, indevida. Enfim, então o seguro está abrangendo algumas questões de sinistros desse ramo de farma com muita fidelidade. Então a gente lançou algo bastante específico mesmo. Que legal. Então quer dizer, se acontecer uma falta de energia, uma queda de energia grave, um caso trágico como aquele que aconteceu no Amapá, de ficar bastante tempo sem luz e um medicamento estragar, esse seguro então cobre isso? Isso mesmo, Rodrigo. Pessoal, esse seguro tem a cobertura para esse tipo de caso como aconteceu no Amapá. Ou seja, é algo muito diferente e voltado para o público, né? Então, assim, é o que vocês precisam, a gente está criando e lançando agora. E ainda tem algumas vantagens a mais. Além dessa cobertura específica que eu citei, da responsabilidade civil, dessa proteção de medicamentos, a gente também conta com cobertura de incêndio, a gente tem também a parte de danos elétricos e ainda 15 assistências grátis. Então, o cliente ainda pode acionar aí essas 15 assistências e tem mais um benefício. O seguro hoje está começando a um valor de menos de R$1 por dia. Ou seja, temos proteção, temos o custo muito competitivo e ainda contamos com essas assistências grátis aí para os clientes. Alexandre, isso é muito bom. E a contratação disso como é? Como que eu faço para contratar se eu quiser isso agora? Fácil. O seguro está sendo lançado agora e outra vantagem, ainda estou falando de tantas, mas a contratação está na palma da mão do nosso gerente comercial. Ele pode contratar esse seguro para você, cliente, na palma da mão. Com apenas alguns cliques, ele já consegue te deixar coberto, né? Te deixar seguro, ou seja, tranquilidade na palma da mão. Mas eu sou cliente, estou assistindo isso aqui agora. Estou aqui na live, né? Estou participando, tenho aqui minha farmácia e eu queria receber uma visita, eu quero falar sobre isso. Como que eu faço isso, Alexandre? Então, a gente está deixando um QR Code aqui para você apontar a sua câmera para pegar mais informações e a partir disso você pode solicitar o contato de um especialista da Triseg que vai te ligar, detalhar mais o produto e tirar todas as suas dúvidas sobre ele. Alexandre, muito obrigado. Pessoal, super dica essa do Alexandre, né? Se você tem sua farmácia,
Quer ficar protegido? Não marca bobeira. Aponta agora a câmera para esse QR Code aqui, solicita um contato sem compromisso. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É o Sistema Martins pensando em proteção, pensando em você, cliente do ramo farmacêutico. Tiago, é com você. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Alexandre. O Martins, o Tribanco, a OMV cuidam de tudo para fortalecer ainda mais o pequeno e médio varejista. Pessoal, antes de irmos para o nosso próximo bloco, gostaria de convidá-los para assistir algumas novidades dos nossos fornecedores parceiros. Roda o VT. A nova linha Johnson's Limpeza Super Poderosa. Uma fórmula que remove 99% das impurezas com 2 vezes mais agentes de limpeza, sem deixar de cuidar da hidratação da pele. Desenvolvida especialmente para a pele das crianças. Esse lançamento estreia a presença de Johnson's na categoria Kids para sabonete líquido. Lançamento super poderoso. E ainda está repleto de benefícios. Vamos ver? Com todas essas vantagens, temos uma enorme oportunidade de manter o shopper por mais tempo na categoria, a fim de aumentar o ticket médio de compra, já que eles são fiéis às marcas e produtos preferidos. Vamos ver mais de perto nossos incríveis produtos. O tamanho e o peso das embalagens seguem o padrão das demais linhas de sabonete líquido Johnson's. Recado super importante. O preço do lançamento é o mesmo das demais linhas de Johnson sabonete líquido para as embalagens de 200 ml e 400 ml. Johnson's Limpeza Super Poderosa. Chegou uma novidade para energizar as suas vendas. Nutrem Protein, o suplemento alimentar da Nestlé para jovens e adultos que querem mais energia e mais foco no seu dia. Você sabia que o mercado de superproteicos cresceu 445% no último ano? Veja que interessante. O segmento de bebidas proteicas recruta novos domicílios e cresceu 25% no último ano. Só Nutrem Protein possui Whey Protein, sua fonte de proteínas. Elas auxiliam na construção muscular e na formação de ossos. 20 vitaminas e minerais para auxiliar no metabolismo energético. Cafeína, melhora a concentração e auxilia no aumento do estado de alerta. E ainda é zero adição de açúcares. Disponível em latas de 400 gramas nos deliciosos sabores chocolate e baunilha. Aproveite e cadastre na sua loja esta super novidade. É isso aí. Como é bom contar com grandes parceiros, indústrias que desenvolvem produtos da maior qualidade para o varejo brasileiro. E agora, pessoal, chegou o nosso momento do bate-papo com os consultores especialistas. A OMV trouxe 2 dos seus consultores para apresentar para vocês grandes soluções de gestão e desenvolvimento para o seu negócio. E o nosso primeiro convidado é o Cleir Júnior. Ele atua como parceiro da OMV, realizando consultorias e treinamentos para o varejo há mais de 17 anos. Com MBA em Finanças e Estratégias Empresariais, especialista em vendas, ruptura e operação de loja. Obrigado, Tiago. É um prazer estar aqui nesse evento maravilhoso de Farma, onde a gente vai poder tratar de um assunto que eu considero de extrema importância para a gestão das empresas, que é a questão dos números, né? Os números como nossos aliados na gestão, os indicadores que vão trazer para nós condições de entender como está a performance da loja em determinado período e assim poder tomar decisões que vão melhorar a nossa gestão, que vão melhorar os nossos resultados e atingir, logicamente, o nosso grande objetivo, que são maiores lucros dentro das farmácias que nós trabalhamos aí no nosso dia a dia, certo? Então, com muito prazer que eu chamo vocês para a gente ficar aí os próximos minutos falando um pouquinho sobre esses indicadores,
peço que anotem, porque nós vamos falar de números, nós vamos falar sobre informações que são importantes para você gerir o seu negócio, né? E aí eu queria iniciar essa apresentação com uma pergunta. O que para vocês são indicadores, né? Quais são os números que nós temos que trabalhar no nosso dia a dia para fazer a gestão do nosso negócio? Será que os números são importantes? E aí eu quero lançar a pergunta mais séria de todas aqui agora. Há quanto tempo eu não vejo os números da minha farmácia para poder tomar decisões? E mais, será que a minha empresa gera números confiáveis para que eu possa fazer essa gestão? Então, gente, trabalhar com indicadores, trabalhar com números, é dizer que eles vão mostrar, num determinado período, como a minha loja está em relação a toda a rentabilidade que eu preciso para pagar as minhas despesas, para ter o meu lucro final, assim como se ela vem em crescimento ou não, né? E quais decisões eu preciso tomar num determinado momento, né? Eu preciso, às vezes, retroceder para continuar crescendo, ou eu estou crescendo num patamar interessante? E eu costumo dizer que os números são importantes a partir do momento que eu faço a leitura desses números e mais, faço a interpretação, né? Fazendo uma analogia aqui, se eu chegar para você e falar que o time A ganhou do time B, né? Essa informação por si só, talvez ela não me traga nenhuma questão para entender o que trouxe esse ganho do time A, né? Eu posso, por exemplo, dizer para você que o time A ganhou de 3-0 do time B. Parece à primeira vista que foi ótimo o time A ter ganhado de 3-0. Mas quando eu vou interpretar o número e entendo que o time A tinha que ganhar de 4-0 para se classificar, eu começo a interpretar esse número e entender que, poxa, faltou um gol, né? Então o ganhar de 3-0 não foi suficiente para esse time. Assim é no nosso negócio, né? Olhar um número específico solto, ou olhar esse número sem comparar com o mercado, ou sem comparar com o histórico que eu tenho, é a mesma coisa de ter um número solto, sem interpretação nenhuma. E isso não traz nenhum benefício para a gestão do meu negócio, tá? Então, o que nós precisamos quando vamos fazer a gestão e trabalhar com esses números é, primeiro, ter informações confiáveis, né? Eu tenho que ter uma base que me mostre os números de uma forma que eles são suficientemente confiáveis para a minha tomada de decisão. Vou dar um exemplo para vocês, olha só. Porventura eu estou avaliando o faturamento da minha empresa, mas eu sei que em determinados momentos a venda que foi realizada, o faturamento que foi realizado, ele não foi totalmente com números registrados no valor que eu vendi para o cliente. Então eu já começo a entender que esse faturamento total, esse número que eu estou olhando, ele não é confiável. Outra informação, por exemplo, é a margem, né? Às vezes o meu custo que está cadastrado no sistema ou que eu estou usando para fazer o cálculo da margem, ele não está correto. Então, como confiar naquela margem, naquele número apresentado para a tomada de decisão? Então, a primeira coisa é que o número tem que ser confiável. A segunda coisa é que eu preciso compará-lo. O número por si só não me traz informação nenhuma. Então, eu preciso, por exemplo, comparar o meu faturamento deste mês com, por exemplo, o faturamento do mesmo mês do ano passado, né? Não se esquecendo que quando nós falamos de faturamentos em períodos diferentes, nós precisamos atualizar valores aí de acordo com índices de inflação. Então, se eu vou, por exemplo, comparar o meu faturamento deste ano, né, do mês de setembro, por exemplo, com o faturamento de setembro do ano passado,
eu preciso pegar esse valor do ano passado e atualizá-lo. Atualizá-lo com base nos indicadores aí de inflação. Porque senão é a mesma coisa de estar comparando shampoo com desodorante. São produtos diferentes e eu estou fazendo uma comparação errada. Tá certo? Então, trabalhar esses indicadores é isso. É ter números confiáveis e comparar com ou o histórico da minha loja ou comparar com o mercado. Então, ter informações de mercado também é de extrema importância. Veja só, imagina que eu em determinado período tive um crescimento de 5% no meu faturamento. Isso é bom ou é ruim? Né? Você pode pensar num determinado momento que um crescimento sempre é bom, né? E que eu tenho um crescimento de 5% nesse exemplo que eu estou dando. Mas, ao avaliar com o mercado, eu percebo que o mercado cresceu em média 15%. Então, peraí, então esse 5 foi menor que o crescimento do mercado. Então, eu não cresci tanto assim. Eu posso considerar, inclusive, que não foi um crescimento tão bom, apesar de ser um crescimento. Então, a base para trabalhar números é base confiável e comparação com o histórico ou com o mercado. E aí, então, assim, a gente consegue entender que esses indicadores vão me mostrar como é que está o comportamento da minha loja, né? Verificando em relação ao comportamento que o mercado vem traduzindo para mim. E assim tomar decisões. Vamos voltar naquele exemplo. Eu faturei 5% e o mercado cresceu 15%. Eu cresci 5%. Então, peraí. Eu já fiz a comparação. Agora é o momento de quê? De avaliar por que eu cresci só 5%. E mais, avaliar por que o mercado cresceu 15%. O que o mercado fez de diferente para crescer 15% e eu só cresci 5%? Aqui, gente, eu já começo a entender o que eu preciso melhorar no processo, o que eu preciso melhorar na gestão da minha loja para ter um desempenho melhor. E é isso que o indicador me traz. Eu vou montar um plano de ação para crescer mais, né? E falando desses indicadores, quais são os indicadores que nós temos? Nós temos 3 categorias de indicadores. Primeiro, nós temos os indicadores que vão mostrar como é que está a nossa gestão das pessoas. Ou seja, como é que está o turnover, o absenteísmo, né? O grau de admissão, se eu estou tendo admissões demais, os gastos que eu tenho com meu pessoal. E segundo, eu tenho os indicadores financeiros. São eles que me mostram o faturamento, são eles que me mostram o desempenho do meu lucro, o meu caixa, o meu fluxo de caixa, meu capital de giro. Então, são os indicadores financeiros. E por fim, nós temos os indicadores de operação, que me mostram se eu estou operando a minha loja em conformidade com o crescimento que ela precisa e com o mercado. Então, são indicadores como faturamento por metro quadrado, faturamento por funcionário, são indicadores que me mostram a operação da minha loja. E eu queria aqui começar falando com vocês um pouquinho sobre os indicadores financeiros, né? Eles são a base para que eu possa pagar as minhas contas e mais, gerar o lucro que eu sempre quis para o meu negócio. Então, o primeiro indicador, que é o indicador que nós mais trabalhamos, é o indicador faturamento, né? Então, eu vou avaliar o meu faturamento, o desempenho do meu faturamento do mês que eu estou comparando do ano atual com o mesmo mês do ano anterior. E como eu disse lá atrás para vocês, é de extrema importância pegar o faturamento do mês anterior e atualizá-lo. Para isso, vocês vão usar os indicadores de inflação, né, que nós temos aí na própria internet nos mostrando quais são esses indicadores de inflação. Então, o primeiro trabalho eu pego o faturamento do ano anterior, atualizo e aí eu comparo os dois valores. Qual foi o crescimento que eu tive? E não se esqueça, para avaliar esse crescimento, eu preciso buscar a informação de qual foi o crescimento que nós tivemos
no mercado. E assim entender se o meu crescimento está bom ou não. O próximo é a questão do lucro, né? Faturar é bom? Faturar é bom, faturar é importante, mas nós temos 3 formas de faturar. Eu tenho como faturar, por exemplo, muito. Como é faturar muito? Né? Eu consigo triplicar a venda da loja de vocês a hora que vocês quiserem. Só entrar em contato com a Universidade Martins, nos contratar, que a gente triplica o seu faturamento. Opa, mas espera aí. Não se esqueça que o nosso contrato é só de triplicar o faturamento. Eu vou pegar todos os seus medicamentos de maior venda, os seus curva A, e vou colocar todos vendendo a 2 centavos. Eu vou pegar toda a sua perfumaria e vou colocar ela a 19 centavos, anunciando em toda a sua cidade. Vou vender muito? Provavelmente, né? Vou aumentar, vou triplicar o seu faturamento. Mas aí eu te pergunto, qual a qualidade desse faturamento? Tem lucro nisso? Provavelmente que não, né? Mas o nosso contrato era só de faturar mais, triplicar o seu faturamento, né? Então eu começo a entender que além de faturar muito, a outra forma de faturar é faturar bem. E como é que eu faturo bem? Tendo margem, tendo lucro. E o lucro é importante para pagar as minhas despesas e me trazer um resultado final, né? Que é o que eu busco, que é o meu lucro, tá certo? Só que às vezes faturar bem, eu não quero só faturar bem. Aí entra a terceira forma, que é o faturar muito bem. Ou seja, eu faturo com margem e giro bastante a mercadoria dentro da minha loja, tá? Então, avaliar o lucro é importante. E mais, quanto eu preciso gerar de lucro vendendo cada um dos produtos que eu tenho na minha loja, na minha farmácia, para que eu possa, então, pagar as minhas despesas e sobrar o meu, né? Para isso, a gente avalia o desempenho do lucro, que é a mesma forma de avaliar o faturamento. Eu pego o lucro do mês que eu estou analisando, deste ano, e comparo com o lucro do mesmo mês do ano anterior, atualizando também esse valor, e aí eu vou comparar. Lembrando que aqui eu estou falando de lucro em reais, eu não estou falando de margem, tá? Então, às vezes, a minha margem, ela pode, quando eu olho esse indicador sozinho, ela pode crescer, né? A minha margem foi maior comparando com o mês anterior. Porém, eu vendi menos, o que me gerou menos lucro. Então, comparar o lucro em reais também é extremamente importante. E aí nós vamos para a margem. Ou seja, eu vou comparar a minha margem com os meses anteriores também. E o importante da margem, gente, para que você possa atingir a sua margem final do período, do mês, de acordo com o seu planejamento, é importantíssimo você avaliar essa margem diariamente. Por quê? Porque a qualquer variação dessa margem, você ainda consegue tomar decisões para consertar isso dentro desse período de 30 dias, ok? Então a margem também é importante e lembrando que mais importante do que isso é trabalhar essa margem diariamente, tá? O próximo é a questão do ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É justamente o que nós estávamos falando sobre ter lucro suficiente para pagar as nossas despesas. E o ponto de equilíbrio é um indicador que nos mostra o seguinte: qual é o mínimo que eu tenho que faturar no mês para pagar as minhas contas e não me sobrar nada, né? A partir desse indicador, eu já começo a montar, por exemplo, a minha meta de faturar. Com esse indicador também, eu vou acompanhando o faturamento dentro do mês, não simplesmente para acompanhar se está crescendo, se está caindo, mas se eu estou próximo de fechar a conta do mês. Ninguém quer trabalhar um mês e ter prejuízo. Então, o que nós precisamos é acompanhar esse indicador. E esse indicador, como é que eu calculo ele? Eu calculo pegando todos os custos fixos, mais as despesas fixas e dividindo pela margem de contribuição,
tá? Que é a margem que a gente tem lá no nosso dia a dia, que eu disse anteriormente para acompanhar ela diariamente, tá certo? Então esse é um indicador importantíssimo. E o último indicador que eu queria trabalhar com vocês é o indicador do caixa mínimo operacional. Ou seja, eu preciso de uma empresa sadia. O que é uma empresa sadia? É aquela que tem caixa para pagar as suas contas. E através desse indicador do caixa mínimo operacional, eu consigo entender se a minha empresa, por exemplo, tem necessidade de aporte de capital de giro. E como é que eu faço isso? É simples, gente. É só eu acompanhar o saldo final do meu caixa todos os dias. Esse saldo final eu jogo em um gráfico e o menor saldo me mostra se ele for negativo, que eu tenho necessidade de capital de giro, e se ele for positivo, quanto está sobrando no meu caixa, certo? Vocês viram como é importantíssimo trabalhar com os indicadores? Os indicadores nos dão condição de gerir o nosso negócio através dos números. E esses indicadores mostram a minha performance, a performance da minha loja, tá? Então você, dono do seu próprio negócio, entenda que os números que são gerados lá no seu sistema são importantes, mas eles são importantes a partir do momento que você trabalha, que você compara e que você os usa para tomadas de decisão, tá? Então, falar dos indicadores para a gestão da sua empresa é a mesma coisa que falar de um carro. O carro tem os seus instrumentos no painel. Esses instrumentos do painel nos mostram a velocidade, o nível de óleo, uma série de fatores que nos mostram se o carro está pronto para viajar, se ele precisa de uma revisão, se ele está começando a apresentar problemas. Assim é a sua loja. Os indicadores são como os instrumentos do painel desse carro, que te mostram se a sua empresa está com bom desempenho ou não. E eu queria encerrar aqui com uma frase do professor Vicente Falcone, que ele diz o seguinte: aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. Então, o meu recado final para vocês nesse evento é: usem os números da sua loja como aliados na gestão do seu negócio, ok? Tiago, é com você. Muito bom, Cleir. Foi bem interessante essa analogia que você fez com o carro, mas me responde uma coisa. Se o varejista ainda não tem indicadores na loja, por onde ele poderia começar? Olha, Tiago, excelente essa pergunta. Veja bem, a primeira coisa que você precisa fazer é entender se a sua base de informações é confiável. Então vai para dentro do seu sistema, avalie os custos, avalie os números que são gerados, verifique se o seu sistema gera todas as informações importantes. A partir daí, é só comparar com o mercado, é só buscar esses indicadores e fazer a sua gestão. Ok? Grande abraço, obrigado a todos, obrigado à Universidade Martins. E não se esqueça, dentro da universidade nós temos um programa específico de gestão que você vai inclusive encontrar esse tema que é a gestão dos indicadores. Procure maiores informações aí junto à Universidade Martins. Tiago, é com você. Obrigado, parabéns pela apresentação. Reforça como é importante definir e fazer a gestão dos indicadores para o desenvolvimento e crescimento de maneira saudável do seu negócio. E agora eu gostaria de chamar o nosso segundo convidado, Tiago Muniz, consultor parceiro do MV, professor, palestrante, especialista em marketing digital, que irá abordar a transformação digital em 2020 e as principais oportunidades para o próximo ano no setor farma. É com você, meu xará, Tiago. Obrigado, xará. Prazer estar falando aqui com vocês, o pessoal da UMV. A gente vai falar um pouquinho e vai dividir esse papo em 3 partes. A primeira parte desse papo é um pouco do cenário de 2020, ou seja, por que o setor de farma precisa se preocupar com a transformação digital, quais os números a gente tem nesse mercado, qual que é o panorama para o final do ano. A segunda parte a gente vai falar um pouquinho da perspectiva para 2021 e a gente vai encerrar com dicas para vocês começarem a trabalhar a transformação digital de vocês, mesmo que vocês não tenham presença digital nenhuma nesse momento, tá?
Falando um pouquinho de 2020, o primeiro semestre a gente teve mais de 700 milhões de reais de investimento no digital. Ou seja, significa que teve muita gente que comprou remédio, produtos de beleza, produtos de higiene na internet, né? Se a gente olhar para o ano anterior, no mesmo período, nós tivemos um crescimento de 100% desse faturamento. Ou seja, é muita gente aprendendo a comprar no online. Bom, olhando agora para o nosso segundo semestre, esse finalzinho de ano que a gente tem, com todas essas mudanças econômicas que vem acontecendo, a gente pode esperar também um consumidor um pouco mais ansioso, um consumidor mais imediatista para comprar no online e, querendo ou não, um consumidor que já sabe comprar de você na internet. Um cara que já procura medicamento, já procura higiene, já procura item de beleza, já procura soluções na internet, já aprendeu a comprar esse tipo de produto na internet. E internet, pessoal, não é só comprar no e-commerce. Pode ser comprar pelo seu Instagram, pode ser comprar pelo seu WhatsApp, pode ser achar você na internet, você tem que ser encontrável para que esse consumidor realmente ache a sua marca e não de um concorrente. Bom, diante disso, nesse finalzinho aí de 2020, o que a gente tem percebido analisando comentários de redes sociais, pesquisas de mercado, é um consumidor mais ansioso, né? Esse consumidor mais ansioso, devido a esse período de isolamento, né? A gente até brinca, né, Thiago? A galera acha que vai virar o ano e vai acabar a pandemia, né? A gente tem vários contextos econômicos, políticos, sociais envolvidos aí e a gente sabe que a gente não pode garantir nada nesse momento. Então pensa a cabeça do seu cliente nesse momento. Ele é um cliente que está preocupado com emprego, com dinheiro, com escolhas que ele fez durante a pandemia, né? A gente, no início da pandemia, a gente teve um aumento em outras categorias, como de supermercado, ou seja, pessoas mais impulsivas, comprando inclusive até mais do que o necessário. Então, nesse finalzinho de 2020, você pode contar com um consumidor que vai alternar muito, segurar o dinheiro que ele tem e, ao mesmo tempo, ter compras de impulso que satisfaçam interesses e desejos dele. Então, dentro desse contexto, o que a gente pode esperar de 2021? Num cenário que a gente não sabe como é que é o futuro, num momento do mercado em que a gente não sabe como que amanhã vai ser o nosso próximo dia, como que se planeja quando não tem como ter um planejamento, né? Se você olhar para todas as crises que a gente teve, então, bolha da internet, os anos 90, quando a gente teve crise econômica no Brasil, a crise de 2008, que querendo ou não afetou o nosso mercado, né? Todas essas crises, elas geraram para a gente aqui no nosso país e no mundo mudanças que não foram só mudanças econômicas, mudanças culturais. O que isso significa? Bom, com relação a comportamento, as pessoas começaram a ver ações que influenciavam na sua renda e com isso elas começavam a mudar as atitudes, né? Com certeza absoluta, se você olhar para trás, lembrar da sua juventude, da sua infância, você vai começar a perceber que você mudou hábitos dentro de momentos de crise. E o nosso consumidor também vai acontecer isso com ele, né? Então, de acordo até, não é o Thiago que está falando, são pesquisas da McKinsey, Nielsen, a gente vai ter um consumidor que vai ser cada vez mais preocupado com a sua cesta básica, ou seja, um cuidado muito grande com o seu comportamento ali em relação a, primeiro, comprar itens, mesmo na internet, tá, pessoal? Itens básicos de interesse dele, né? Um consumidor que vai se dividir em 3 formatos diferentes. Um consumidor que ele é híbrido, que é aquele que alterna comprar e consumir em casa, com ir até um ponto de venda. Aquele consumidor que vai se manter isolado, ou seja, um consumidor que vai, ainda com receio do impacto da pandemia, ele vai se manter a compra 100% pela internet e vai evitar aglomeração, vai evitar contato físico, até às vezes até fura um pouquinho a pandemia com familiares ali, mas ele evita esse tipo de aglomeração. E a gente tem um terceiro cenário, que é aquele consumidor que realmente começa a tentar viver uma vida normal, né? Então, esse consumidor, ele é um consumidor que, mais uma vez, ele em 2020 estava ansioso, ele está preocupado com o consumo e agora ele está preocupado com a renda. Bom, e o que isso influencia na sua transformação digital? O que isso tem a ver com a internet? Tem a ver que esse cara ele é impactado por milhares de informações o tempo inteiro. Então pensa que quem não tinha tanto investimento no digital, quando começou a pandemia, ou ele pausou, ou ele transferiu esse dinheiro para a internet. E tiveram várias empresas de todos os tamanhos que também transferiram e começaram a investir na internet. Então é como se você fosse um
tentando falar no meio da multidão para vários consumidores ao mesmo tempo. É uma briga por audiência. E por essa briga de audiência, a gente tem percebido tendências que vão fazer diferença em 2021. Bom, quais são essas tendências então, Thiago? Essas tendências estão relacionadas principalmente a como a gente vai se transformar o jeito da gente se comunicar. Se eu estou falando de uma pessoa ansiosa, culturalmente passando por transformações, economicamente preocupada com a sua cesta básica, essa pessoa vai querer se conectar com marcas que tenham propósito, valor de verdade. Pessoal, eu sei que vocês devem ouvir isso o tempo inteiro. Ah, marcas que tenham valor, marcas que tenham propósito. O que é ter propósito? Cara, sua farmácia, a sua loja, ela pode ter uma presença relevante para o seu bairro. Seja participando de ações de solidariedade, seja dando apoio para a comunidade. As pessoas preferem se conectar com lojistas próximos a eles do que com grandes redes que têm uma comunicação mais fria. Vamos combinar que você vai ter uma presença muito mais próxima, você pode pensar aí os 30, 40 clientes que mais compram na sua farmácia. E agora, como que uma grande rede às vezes faz isso? Né? Isso é mais complicado, dá até para fazer, mas é mais complicado. Então, essa proximidade vai fazer com que você tenha um melhor relacionamento com o cliente. Bom, eu falei da audiência, falei que a gente está brigando por conteúdo. Sabe lá no Instagram, por exemplo, o Instagram ele deixou de ser uma ferramenta há muito tempo já, você tirar foto de comida, tirar foto de uma viagem sua, e passou a ser um canal de comunicação. Todas as tendências desse algoritmo que manipula ali o que vai aparecer para esse cliente ou não, até porque tem muita gente querendo falar com ele ao mesmo tempo, indicam a necessidade da gente ter nanoconteúdos. O que são nanoconteúdos? É eu pegar, estruturar um carrossel, produzir um conteúdo que vai ajudar esse consumidor na jornada de compra dele a comprar um item da sua farmácia, por exemplo. Isso numa área de beleza, numa área de estética, não precisa, né? A gente sabe que toda a regulamentação que a gente tem na parte de medicamentos, por exemplo. Então, priorize produzir conteúdos que sejam ricos, mas sintéticos. Ou seja, vai produzir um post para o Instagram, não faz uma imagem estática, faz um álbum, conta uma história com início, meio e fim. Como que isso fica na prática? Vamos pegar verão, que é um dos itens que você pode vender na farmácia, o filtro solar. Olha, eu posso falar de dicas para você aproveitar melhor a praia e dentro dessas dicas, eu estou falando do filtro solar que eu vendo na minha farmácia, perto de você. Então, isso é trazer informação relevante, conectar o que você vende com o seu cliente. E aí, está vendo a questão da proximidade, como fica mais fácil a gente dividir o conteúdo e trazer essa comunicação mais clara para o consumidor? Bom, a gente falou de panorama, a gente falou de tendência e agora a gente está falando de dicas. E aí tem um ponto muito importante que a gente precisa falar, que é você precisa estar no Instagram, no Facebook, a gente tem o TikTok que está começando a ter uma relevância muito grande no mercado, mas quais são os canais que são prioridade para uma empresa na área de farmácia estar presente e priorizar na sua transformação digital essa presença? Bom, se você olhar todos os sites, a gente consegue olhar com ferramentas na internet, vocês vão ver depois no vídeo alguns prints disso. Você consegue olhar, né, e espiar sites de grandes empresas desse mercado e entender como que é o comportamento do usuário. Né? Se você olhar para todos os sites do mercado de vocês, pessoal, vocês vão ver que entre 70% e 80% do tráfego, ou seja, das pessoas que chegam nesse site, vem do Google. Então, essas pessoas vêm do Google procurando medicamento ou elas vêm do Google procurando resolver um problema, desde que seja como resolver uma unha encravada ou qual creme posso comprar para cabelos cacheados. Então, priorize você estar disponível e visível no Google. E por que isso, Thiago? No Google, a gente tem ali a maior porta de entrada para você começar a ter uma presença digital. O Google está atualizando o seu algoritmo, ele vai ser cada vez mais preditivo. O que é preditivo? Ele vai começar a antecipar a próxima busca do usuário. Essa é uma das grandes tendências para 2021, quando a gente fala de algoritmo do Google. Ou seja, ele vai começar a antecipar possíveis assuntos de interesse. Então, vamos pensar que eu estou procurando por um produto para cabelo cacheado no Google. Procurei, pensei sobre isso, esqueci desse conteúdo. Ele consegue prever quando vai ser minha próxima busca sobre isso, a exibir um conteúdo para mim relevante e ali tem que aparecer sua farmácia, ali tem que aparecer seu site, ali tem que aparecer, no mínimo, ali o seu telefone, seu endereço, seu contato. Então,
priorize, além do nanoconteúdo, para você ter relacionamento, você ser acessível, as pessoas conseguirem te encontrar. E aí é muito importante que você tenha uma presença muito forte no Google. Desde o básico, o que é o básico, Thiago? Arroz com feijão. Vai lá, se cadastra no Google Meu Negócio, telefone, e-mail para contato, deixa lá o encontrável para as pessoas acharem a sua farmácia. O que é o avançado? Começa a pensar em anúncios. Quando a pessoa pensar em alguma coisa, remédio para dor de cabeça ou produto para beleza, começar a pesquisar, aparecer um anúncio da sua empresa. Com investimento aí de 20, 30 reais por dia, você pode ter uma pressão de comunicação nessa ferramenta, assim, inexplicável. Então, a gente falou de conteúdo, a gente falou de Google. Qual que é o próximo passo para você ter uma grande estratégia aí em 2021? Bom, eu falei que nem sempre você vai conseguir estruturar um e-commerce. A gente sabe que a estruturação de uma loja virtual, mesmo das mais simples, pode levar entre 3 e 6 meses, dependendo do seu mercado. Mas é possível que você tenha uma presença digital, que você já crie vendas na internet mesmo sem ter o e-commerce. Como? Algo que você já faz na sua farmácia hoje, provavelmente, mas que você precisa talvez dar mais atenção e entender estratégias, que é o uso do WhatsApp, né? Por que o WhatsApp? Bom, todo mundo está lá, já existem recursos para você fazer uma presença empresarial de forma efetiva, então você faz um WhatsApp Business, você tem o seu catálogo, você cria automações para você dizer o horário que você está disponível ou não para contato. Mas aí tem um outro grande segredo disso. Quando a gente fala no WhatsApp entre nós, entre nossos amigos, você concorda que você tem às vezes uma conversa assíncrona? Você responde a pessoa de manhã, depois você responde aquela mesma pessoa à noite. Às vezes você não vê uma mensagem em um grupo, você demora dias para voltar naquele conteúdo, ou às vezes até esquece. É muito comum na área de vocês, pessoal, ocorrer exatamente essa dor. As pessoas começam até a trabalhar ali no atendimento por WhatsApp, mas elas se esquecem de retornar nas mensagens anteriores, olhar aquelas mensagens anteriores e fazer um follow-up com aquele cliente, né? Voltar a perguntar se ele está precisando de alguma coisa, né? A gente sabe que existem, por exemplo, produtos que na área de vocês que são de compra recorrente. Um remédio para pressão, por exemplo, é um produto que a pessoa tem que comprar de forma frequente. Então, por que eu vou esperar esse cara voltar a me procurar? Por que eu não posso me antecipar e manter esse relacionamento próximo? Cliente ansioso, inseguro, preocupado com dinheiro. Olha que maravilha você chegar para o seu cliente e falar, olha, eu vi que você compra frequentemente esse produto aqui, que tal a gente reservar para você para a próxima semana com um desconto? Está vendo como é que você começa a criar proximidade? Está vendo como é que você cria competitividade, né, para lidar nesse mercado? Então, um outro ponto fundamental é você entender isso. Você pode usar o WhatsApp de uma forma mais estratégica, né? E outra coisa, cuidado com a volumetria. As pessoas são imediatistas. Você pode esperar o cliente responder durante 2 dias. Agora, o cliente não pode esperar para você responder ele de manhã. O cliente te mandar uma mensagem de manhã e você responder ele à tarde ou no dia seguinte. Isso não existe. Esse cara já ligou na outra farmácia e já pediu outra coisa, né? E aí, fechando esse raciocínio todo, a gente falou de ser encontrado no Google, de ter conteúdo para ter relacionamento e ter conversas no WhatsApp. Tem um ponto fundamental, que é um assunto que já é um assunto maduro na internet, mas que talvez não esteja no seu radar, que é em relação a nano-influenciadores. O que são nano-influenciadores? Não é aquele influenciador que tem milhões de seguidores, mas talvez no seu bairro tenha ali uma pessoa, por exemplo, de pele negra, de cabelos crespos, que tem 2.000, 3.000 seguidores e produz um conteúdo super legal na internet. Por que essa menina, às vezes, não pode produzir um conteúdo para a sua farmácia, né, relacionado aos produtos que você vende? Né? Ou, por exemplo, o personal trainer falar de saúde tem tudo a ver com o nosso mercado também. Então, mapear pessoas que estão na sua região, que tenham entre 1.000 e 10.000 seguidores, não mais que isso, que aí você começa a ter vários problemas, pode ser uma forma de você criar parcerias para produzir também conteúdos e as pessoas lembrarem da sua presença digital, reforçar o seu posicionamento na internet, mesmo que você ainda não tenha um e-commerce. Thiago, eu não preciso ter um e-commerce. Show, precisa ter e-commerce sim. É fundamental também estar presente na internet nesse ponto. Porém, com esses pequenos passos já é possível que você tenha uma presença digital mais efetiva e mais lucrativa. E aí, qual que é o grande segredo disso tudo?
Tudo isso que a gente está falando vai gerar algo para você que você já tem dentro da sua farmácia, mas vai ser potencializado, que é uma base de clientes. Você sabia que você pode pegar uma base de clientes, os seus telefones e e-mails, tudo de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, subir a sua audiência no Facebook e impactar essas pessoas no Instagram e Facebook? Ou seja, você pode localizar essas pessoas lá dentro, perseguir elas e vender novos produtos para elas. E melhor ainda, vamos voltar no exemplo da pessoa do cabelo cacheado. Eu posso localizar uma outra pessoa que também tem o mesmo comportamento que essa pessoa e também começar a vender para ela na internet, né? Então, perceba que eu estou falando de 4 coisas simples que geram uma série de aprendizados e que podem potencializar a sua presença e sua transformação digital em 2021. Cada vez mais é difícil a gente prever o futuro, mas se preparar para ele não está tão difícil assim, viu? Thiago, passa a bola para você aí, viu? Muito obrigado aos nossos convidados por compartilharem tanto conhecimento. E agora nós vamos assistir algumas oportunidades das nossas indústrias parceiras enquanto nos preparamos para o nosso próximo quadro. Roda o VT. O sol é um componente importante para uma vida saudável. Porém, todos somos sensíveis a radiações ultravioleta que podem danificar a estrutura da pele. Por isso, Nivea Sun possui uma linha de produtos para uma proteção de confiança. Agora com um design mais moderno e mais destaque para os benefícios da linha. Para a proteção corporal, Protect e Hidrata com 5 benefícios em 1. Possui uma proteção UVA e UVB, hidratação prolongada, rápida absorção, toque seco e é resistente à água. Protect Bronze com beta-caroteno, que estimula o bronzeado natural da pele. Protect e toque seco, com rápida absorção e textura não oleosa. E para as crianças, brincando na água e sensitive, resistente à água do mar e da piscina. Para proteção facial, toque seco anti-sinais. Possui textura não oleosa, controla o brilho e previne o envelhecimento da pele. Para proteção labial, Lip Sun. E a linha Beauty Expert, que impulsiona o segmento facial muito menos sazonal. Proteção facial com ação imediata e rápida absorção, atendendo às diferentes necessidades de cada tipo de pele. Proteção corporal com dupla ação anti-idade, filtros UV mais ativos antioxidantes. Inédito no mercado. Atenção para o plano de execução. Planograma do ponto natural, Beauty Expert e soluções específicas nas prateleiras superiores. Linha regular logo abaixo, seguido dos Promopacks posicionados nas laterais. Posição dos produtos nos pontos extras com Promopacks na parte inferior. Canal alimentar e canal farmacadeia. E posição dos produtos no canal farma indireto. Além de um enxoval completo de materiais para potencializarmos a visibilidade. Atenção! Aproveite para fazer um cross com a categoria de proteção labial. Temos toda a força de Nivea Sun e das diversas ferramentas para fazer uma temporada de sucesso. Você sabia que 5 em cada 10 pessoas sofrem com um suor acima da média e não encontram um desodorante que solucione esse problema? Vem aí a maior inovação dos últimos 30 anos da categoria de desodorantes. É o novo Rexona Clinical Aerosol, com nova fórmula, exclusiva e patenteada, que garante 3 vezes mais proteção do que o antitranspirante comum. A nova fórmula de Rexona Clinical vem agora na versão aerosol, que é o maior formato da categoria, com um preço muito competitivo de R$ 15,90. O novo Rexona Clinical Aerosol chega ao mercado com uma variante masculina, que deve ocupar metade do espaço da inovação na gôndola, e 2 variantes femininas, que juntas irão compor os outros 50% de espaço. O plano de mídia e trade será o maior da história de desodorantes. Rexona Clinical estará nos principais canais da TV no horário nobre, além de um forte plano digital. E para trade teremos um enxoval completo de materiais de ponto de venda, com pontos extras, CRM e tabloides.
A execução em loja tem um papel fundamental para garantir o impacto da inovação para os consumidores e a execução do planograma é fundamental para isso. A plataforma Clinical deverá representar 10% da gôndola de desodorantes no canal Pharma. Novo Rexona Clinical Aerosol. Dê adeus ao suor. É isso aí. E agora chegou o momento da nossa palestra com o Edson Tamassia. É com muito prazer que apresentamos o nosso palestrante para falar com a gente sobre os principais desafios e oportunidades do ano de 2020 e as perspectivas para o setor farma em 2021. Edson é empresário do setor farmacêutico com mais de 45 anos de atuação no segmento, palestrante e um dos principais defensores do associativismo no país, sendo presidente da Febrafar, que congrega 58 redes associativistas e representa mais de 10 mil PDVs. Presidente da Farmarcas e da Rede Ultra Popular. Também presidente do Conselho Administrativo da SP Farma Metropolitana, Rede Super Popular. Edson, boa tarde, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco, compartilhando um pouco do seu conhecimento. E agora é com você. Obrigado, Thiago. Obrigado à Universidade Martins e obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco com vocês. Muito bem. Nos próximos minutos eu tenho o desafio de falar um pouco sobre o mercado farmacêutico brasileiro, sobre o que está acontecendo, sobre a pandemia, sobre os nossos desafios e pensar um pouco também sobre o mercado futuro. Mas não tem como falar do mercado futuro sem a gente entender de fato as características específicas do mercado farmacêutico brasileiro. E, obviamente, não tem como falar do mercado se nós não separarmos um pouco, de uma forma mais estruturada, todas as informações que nós recebemos, o que o mercado tem que é boato, o que o mercado tem que é opinião e os fatos, de fato o que está acontecendo, os números, como é que os números têm se comportado, como que é a estrutura do mercado farmacêutico brasileiro. Acho que a primeira informação importante que nós precisamos pensar quando a gente fala do mercado farmacêutico brasileiro é que nós somos um país único sobre o ponto de vista da estrutura de saúde. Invariavelmente, quando a gente vai fazer comparações, a gente busca referência em outros países, em outros continentes, e é muito difícil você comparar situações muito diferentes ou com características muito específicas, onde que não tem como a gente imaginar uma estrutura de saúde como, por exemplo, a americana e trazer isso como referência e dizer, está acontecendo nos Estados Unidos, vai acontecer aqui. Tampouco tem como a gente fazer isso quando a gente olha uma estrutura de mercado europeu e fala no Brasil vai acontecer isso. Primeiro, porque tem um fator que acho que é o mais relevante, o mais importante quando a gente pensa no setor de saúde brasileiro. Nós somos um dos poucos países que nós não temos pagador. A maioria dos países, de alguma forma, o medicamento tem um pagador. Na verdade, no Brasil, a gente tem uma característica específica, que quando você precisa de um médico, de alguma forma, de uma forma direta ou indireta, você tem um pagador, ou pelo seu plano de saúde, ou pelo SUS. Quando você precisa de uma internação, você tem um pagador, ou também, novamente, o plano de saúde ou SUS. Da mesma forma, se você precisar de um exame, da mesma forma que se você precisar de uma fisioterapia. Enfim, na primeira etapa e numa etapa cujo o custo do tratamento ele é o mais relevante, você tem um pagador. Porém, quando você está num médico, quando você pega uma receita médica, quando você precisa de um medicamento, esta etapa você deixa de ser um paciente e passa a ser um cliente. O medicamento no Brasil, 96% de tudo que nós dispensamos, ele é pago pelo usuário, pelo consumidor final. Menos de 4% tem algum tipo de copagamento, sobretudo quando a gente pensa, neste caso, do programa da farmácia popular. Por uma consequência natural, ainda que nós estamos inseridos dentro do contexto de saúde,
ainda que o medicamento faça parte do contexto de saúde, ainda que a atividade farmacêutica faça parte desse contexto, nós somos e precisamos ser entendido também como um comércio. Claro que um comércio com situações específicas de sanitárias, de cuidados específicos, mas, acima de tudo, nós somos um comércio, porque isso é que vai determinar onde que o paciente, ou podemos, nesse caso, chamar de cliente, vai escolher seu estabelecimento. E por isso que a gente tem que estar adequado à realidade do nosso país. Óbvio que a gente olha o que está acontecendo lá fora, mas se nós não entendermos o que está acontecendo no nosso país, se nós não entendermos esta realidade do nosso país, é difícil dizer que nós vamos prosperar. Então, para isso, a gente tem que claramente entender que grande parte das informações que nós recebemos são boatos e a gente não tem que se preocupar com elas. Uma parte importante das informações que nós recebemos são opiniões, e opinião cada um pode ter a sua, opinião cada um tem o direito de emitir a sua. No entanto, é importante a gente olhar da onde que vem essa opinião, quem foi a pessoa que deu essa opinião, qual que é o conhecimento que esta pessoa tem sobre o assunto e, sobretudo, qual que é o nível de interesse desta pessoa, desta entidade acerca daquele assunto. Porque as opiniões elas podem ser emitidas por um consultor, ela pode ser emitida por alguém que vive no mercado, ela pode ser emitida por alguém que tenha interesse no mercado. Mas eu acho que o mais importante para a gente olhar o mercado farmacêutico brasileiro e entender um pouco dos desafios futuros é olhar os fatos. Olhar o que de fato está acontecendo e entender, a partir dos fatos, quais são os desafios e o que eu tenho que fazer, o que cada um de nós temos que fazer para poder prosperar. Primeiro, e mais importante dentro desses fatos, é entender que a característica até concorrencial do mercado farmacêutico brasileiro, ela é muito distinta do restante do mundo, ou da maioria dos países que pode ser comparado com o Brasil. Seja pelo número de farmácia, nós temos um número de farmácia bastante relevante, ou seja pela própria estrutura concorrencial. O Brasil é muito segmentado dentro de uma estrutura de diversos modelos diferentes de farmácias, de diversos modelos diferentes de estabelecimento, e nem sempre eles são concorrentes diretos entre si, ou são concorrentes diretos entre si, mas com grande capacidade e possibilidade de convivência de ambos, ou dos diversos negócios, sem necessariamente imaginar que um mercado vai prosperar ou vai tomar o mercado de outro segmento, ou de outra forma de atuação. É possível que a gente tenha diversas formas de atuações e todas elas convivam ou possam conviver de uma forma bastante harmoniosa. O Brasil, nos grandes centros, nas maiores cidades, ele é hoje basicamente dominado ou tem uma predominância do que a gente chama aqui de grandes redes ou de redes corporativas nacionais, com uma participação relativamente pequena em termos de número de loja, mas muito grande em termos de volume. Então, as grandes redes hoje, com aproximadamente 8.200 farmácias, detêm 44% do mercado farmacêutico. E o mercado farmacêutico hoje, olhando um ano fechado até novembro de 2020, ele é de 133 bilhões de reais. Nós estamos falando de todo produto comercializado no varejo, seja ele medicamento ou não medicamento, e a área de não medicamento, a área de suplementos, perfumaria, de higiene pessoal tem crescido muito. Então, esse é o volume total, 133 bilhões, considerando o preço de venda ao consumidor. E desse total, 44% tem
a presença das grandes redes, como eu disse, num modelo muito concentrado de grandes centros. Depois nós temos mais 14% desse volume nas redes regionais, aquelas redes que atuam de uma forma regional. Também está na sua grande maioria nos grandes centros, em centros médios. E nós temos uma convivência, vou dizer, harmoniosa, de mais 52 mil farmácias aproximadamente, na periferia de todas as cidades, seja ela grande, seja ela pequena, ou, sobretudo, nos municípios de pequeno porte. Tá? Então, você tem aí um número extremamente grande de farmácias, que a gente pode chamar aqui de farmácias de vizinhança ou farmácias da comunidade, e que ela, de alguma forma, ela é um modelo de negócio muito de subsistência dos seus proprietários, uma forma onde que o proprietário vive daquele negócio, é ele que está à frente, é ele quem faz a gestão, mas ao mesmo tempo também é ele quem faz a operação. Então não é só um empresário, mas é uma família que invariavelmente vive daquilo. E este modelo é muito específico do Brasil, é muito específico do nosso negócio, e ele só existe exatamente porque você tem o cliente também como pagador, porque são essas farmácias que vão fazer as prestações de serviços na casa do paciente ou do cliente, são essas farmácias que às vezes têm um modelo de ainda venda a prazo, um relacionamento direto com esses consumidores. Então, de alguma forma, é uma relação ainda bastante pessoal e faz com que esse modelo de negócio ainda consiga sobreviver. Eu não diria que consegue prosperar, mas consegue sobreviver com uma certa tranquilidade. E depois você tem o mercado a qual eu atuo, que é o associativismo, que é um modelo de farmácia independente, mas num modelo mais estruturado, mais organizado e que tem uma capacidade de competição maior junto às grandes redes. Dentro do associativismo, isso representa aproximadamente 18% de todo o mercado farmacêutico. A gente tem um grupo pertencente à FEBRAFAR, que é a Federação Brasileira de Redes Associativistas de Farmácia, e a gente tem também um grupo que não pertence à FEBRAFAR, mas tem o mesmo modelo de estrutura. O associativismo tem como finalidade, como meio para organizar o varejo independente que quer fazer uma gestão mais profissionalizada, que busca, nesse modelo de gestão, um pouco mais de prosperidade e não só sobrevivência. Quando nós olhamos para isso, nós olhamos para um mercado de 81 mil farmácias aproximadamente. Tá? Então, é um mercado com uma farmácia para 2.700, 2.600 habitantes. De um modo geral, essa é uma média também muito parecida com o restante do mundo, ou com grande parte do mundo, mas num mercado cujo o volume de gasto de cada habitante é baixo e, por consequência, o faturamento médio das farmácias brasileiras não é algo tão relevante. É importante a gente entender que a gente só consegue fazer o processo de prosperidade se nós evoluirmos como modelo de negócio e não ser só uma farmácia, ser um estabelecimento de saúde como um todo. E meu objetivo aqui é passar um pouco disso para vocês. Quando a gente olha um retrato dos últimos 4 anos, nós temos um mercado em evolução, tanto em volume de venda quanto em número de PDVs, olhando de 2016 para 2020, olhando o mês 9 como base de referência, nós temos aproximadamente 6 mil farmácias que abriram nesse período, 6 mil novos PDVs que abriram nesse período, e ao mesmo tempo nós saímos de 95 bilhões de faturamento para 133. E quando a gente olha em termos de participação, eu acho que esse é um fator relevante, diferentemente daquilo que pode parecer ou que a gente imagina que está acontecendo quando a gente não
olha para os fatos, não olha para os números, não são as grandes redes que têm dominado esse mercado. Aliás, elas dominam esse mercado, mas que têm crescido acima do que o mercado cresce. Olhando para percentual de faturamento, olhando as redes regionais e as grandes redes juntos, no ano de 2016, elas detinham 58,8%, aproximadamente 59% de tudo que se vendia no mercado farmacêutico. De lá para cá, a gente tem uma evolução do mercado, tem uma evolução do número de PDVs, mas, ao mesmo tempo, uma perda de faturamento dessas redes quando a gente olha em termos de participação. Hoje, a participação das grandes redes está em 57,5%, 57,5%. E por que isso acontece? Porque você tem um número de abertura de lojas muito grande, mas concentrado sempre nas mesmas regiões. Quem mais cresce nesse período é o mercado associativista, que é este mercado independente, estruturado. Então, nós saímos de um mercado de 13% de participação e fomos para um mercado de aproximadamente 17% de participação geral. Então, 3% de share no mercado de 132 bilhões, nós estamos falando de 3,5 bilhões a mais de venda no mercado associativista. O mercado independente, ele vinha perdendo muita força, ele vinha perdendo tração ao longo do tempo, e isso é natural, porque o mercado vai evoluindo e essas farmácias vão perdendo tração, mas o que a gente pode ver é um movimento contrário que aconteceu no último ano. Obviamente, isso tem a ver com a pandemia, tem a ver com o momento que nós vivemos. Eu falo um pouco sobre isso daqui a pouco. Quando a gente olha, e olhando para um gráfico aqui, para ficar mais claro o que aconteceu nos últimos 4 anos, nós temos um crescimento do mercado farmacêutico de 38,9%. Então, acho que esse é o primeiro fator relevante que a gente tem que olhar em termos de oportunidade para o varejo farmacêutico. Nos últimos 4 anos, se nós pegarmos o PIB, se nós olharmos o que aconteceu com o PIB, é provável que a gente tenha um PIB negativo, um PIB que ou é zero ou muito próximo de zero. Ou seja, a nossa economia está em crescimento zero ou abaixo de zero ou próximo de zero, olhando os últimos 4 anos. Enquanto isso, o mercado farmacêutico cresceu 39%, 38,9%. Esse é um dos fatores que cria um nível de competitividade muito alto, porque economicamente o setor de varejo farmacêutico, ou o setor de saúde como um todo, ele é um setor que continua desenvolvendo mesmo numa economia de volume estagnado. E isso faz com que outros players que não sejam os nossos naturais também tenham interesse de atuar nesse mercado. Por isso que a gente tem visto um processo de abertura de ações nas bolsas de valores, abertura de capital, com bastante sucesso, porque, obviamente, grupos econômicos ou fundos de investimentos ou outros segmentos têm interesse de atuar no nosso mercado. Mas o mercado cresceu 38,9%. E aí, quando a gente segmenta isso e olha por segmentação, as grandes redes crescem abaixo do mercado. Elas crescem, mas crescem abaixo do mercado. As redes corporativas cresceu nesse período 36%. O mercado do independente encolheu um pouco, ele cresce, mas cresce muito abaixo, 28%. E quando a gente olha o associativismo, aquele que está na Febrafar cresce mais do que o dobro do mercado. Nós estamos crescendo nos últimos 4 anos 82%, e o restante que não está conosco, mas cresce acima também, mas um pouco menos. Nós estamos falando de um crescimento de 57%. E quando nós olhamos aqui, não é necessariamente por aumento do número de PDVs, mas sim aumento de faturamento médio de cada um dos PDVs já existentes. Olhando só o último ano, e aqui a gente tem uma fotografia real do que está acontecendo durante a pandemia, porque nós estamos falando
novembro do ano de 2019 até outubro do ano de 2020, as redes da Abrafarma, ou seja, as grandes redes, crescem 10,2%. As redes regionais, aquelas redes que estão mais atuando de uma forma regionalizada, é quem está mais sofrendo nesse período, cresce 3,6%. E aqui, neste momento, neste ano, os independentes ganhou uma nova oportunidade de prosperidade, crescendo muito acima do mercado, crescendo 18,1%. Nós já sabemos o porquê que isso aconteceu. Você tem, obviamente, um deslocamento do cliente para a periferia, sobretudo porque eles não têm essa oportunidade de transitar, ou não tiveram a oportunidade de transitar por um período de 5, 6 meses aí nos grandes centros, onde que nós tivemos lockdown, ou pelo menos isolamento social, fechamento de shoppings, enfim. Isso fez com que o consumidor cada vez mais fosse para a periferia, e isso mostra o que aconteceu nesse último ano. E nós, do associativismo, estamos crescendo acima disso, então o crescimento da Febrafar é 21,2%. Eu queria mostrar este gráfico aqui para vocês, para a gente entender um pouco do que está de fato acontecendo com o mercado e que contribui para o crescimento deste nosso segmento. Então, olhando o mercado também no mesmo formato do último ano, dos últimos 12 meses, o mercado como um todo cresce 12%, aliás, perdão, o mercado como um todo cresce 13,7%. Dentro desse crescimento, a contribuição de novas lojas representa 7% desse total. O fator preço, que é aumento de preço ou diminuição de desconto, contribui com 4%. Aumento de volume contribui com 6%. E aí você tem 2% de fator negativo, que são os fechamentos de lojas. Só para a gente entender, nós estamos falando que no último ano fechou-se 5.036 farmácias. Eu vou falar um pouco disso mais à frente. Obviamente, abriu muita farmácia nesse período também, mas fechou-se 5.000 farmácias no período dos últimos 12 meses. Isso é um fator normal. Quando a gente vai para as lojas da Abrafarma, que o crescimento é de 9,8%, diferente um pouco do slide anterior que nós vimos, porque nós estamos comparando períodos diferentes. Aqui é importante a gente olhar o que está acontecendo com as grandes redes. A contribuição do crescimento são só dois, ou novas lojas ou preço. Tá? O preço aqui pode ser mudança de mix, pode ser diminuição de desconto e pode ser aumento de preço autorizado pela CEMED. Mas os dois juntos representaria 13%, aí você tem uma perda de faturamento médio por loja de 1% e também uma perda em função de fechamento de lojas de 1%. Então, no final, o resultado disso é 9,8%. As outras redes têm um peso de 4,1% aqui de crescimento. Como a gente pode ver, tem uma perda muito grande de volume. Mas eu queria levar diretamente para os números da Febrafar, para a gente olhar que basicamente onde que a gente tem um ganho de aumento de volume de venda é em outros associativismos em franquias, ou no Independente ou na Febrafar. Quase todos com peso aí entre 12% e 14%. É o único modelo de negócio, modelo de estabelecimento que ganha tração e que tem realmente um aumento médio de venda por PDV. O restante ou cresce por abertura de loja ou cresce por preço. Mas isso é normal, é assim que o mercado vem acontecendo, é assim que o mercado vem se desenvolvendo. É importante a gente entender que isso já acontece há 4 anos. Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa que eu acredito que ainda vai acontecer, mas numa dinâmica que o mercado vai ditando as suas próprias regras. A nós, empresários, compete somente a gente entender o que o consumidor espera, o que o cliente espera, o que o mercado nos dá de oportunidade,
qual que é a farmácia que nós estamos criando, qual que é o sonho desse consumidor, considerando que ele tem 80 mil PDVs para escolher onde que ele quer comprar, considerando que ele não precisa andar mais do que 200 metros para achar um outro estabelecimento. Então, o que compete a nós fazermos para que a gente seja a escolha do consumidor? Qual que é a nossa obrigação como empresário? O primeiro é entender que o mercado vai continuar crescendo. No curto, no médio e no longo prazo, o mercado farmacêutico vai continuar crescendo. Não tem nada que indique o contrário. Pode crescer um pouco mais, um pouco menos, com um pouco mais de força, com um pouco menos de força, mas vai continuar crescendo. E por que ele vai continuar crescendo? Por esses 4 fatores. Essencialidade. Nós trabalhamos no mercado de essencialidade. Esse foi o principal fator que fez com que nós não perdêssemos faturamento nesse período de pandemia, mesmo com a economia com mais dificuldade, com um nível de desemprego maior, enfim, mas nós continuamos vendendo, porque comprar medicamento não é uma escolha. Por questões demográficas, eu quero falar um pouco mais disso, porque ainda nós somos um país tropical, um país de terceiro mundo, com muitas patologias endêmicas que ainda gera uma necessidade de medicamentos que às vezes a gente não tem em outros países mais desenvolvidos, como Zika, H1N1, febre amarela. A gente teve até surto de sarampo no início do ano de 2020, então nós ainda somos um país que tem verminose, enfim, isso é do nosso negócio. E um crescimento orgânico, que eu acho que esse aqui é um fator de oportunidade absurda, porque farmácia deixou de ser um estabelecimento só de vender medicamento, passa a ser um estabelecimento de saúde, de bem-estar, com um mix maior, com um mix mais adequado. E dentre esses fatores, esse é um que contribui muito e que, na verdade, também faz com que o próprio trabalho como uma empresa como a Martins tem feito conosco, tem nos ajudado muito a melhorar o mix, a melhorar o nível de oferta de produtos, de trabalhar outras linhas que não seja só medicamento. Isso tem sido uma grande oportunidade. Mas o maior fator de oportunidade que nós temos hoje e que nós temos para os próximos anos é o que a gente pode chamar de demografia favorável. Nós temos, olhando daqui até o ano 2050, uma população que vai envelhecer ao mais ou menos 1 milhão de novos consumidores com mais de 60 anos por ano. Uma inserção de mais ou menos 1 milhão de novos consumidores. Se nós olharmos hoje, nós temos aproximadamente 30 milhões de consumidores com mais de 60 anos, e no ano de 2050 nós seremos 67 milhões de consumidores com mais de 60 anos, ou seja, mais do que o dobro do que nós temos hoje. Mas acho que o grande segredo não é a gente prever o futuro, tá? Números como esse a gente já tem disponível, a gente ser assertivo e ter tomadas de decisões assertivas a partir dos números, é só usar os fatos e olhar para isso e entender que esse mercado é dessa forma e eu tenho que me preparar para isso. Acho que o segredo não é prever o futuro, mas a gente tem que prosperar num mercado que não possa ou que não tem como ser previsto, porque os imponderáveis acontecem, as mudanças acontecem e tem vários fatores que ainda a gente não sabe o que vai acontecer. O que é fato é que em todos os momentos o mercado te oferece a oportunidade de você prosperar, mas ao mesmo tempo ele te desafia a ser diferente do que você era anteriormente. Só para que a gente possa ter uma ideia de números, também olhando os últimos 4 anos, para a gente projetar o futuro, esse aqui é um gráfico que mostra a abertura e fechamento de lojas de 2015 até 2019, tá? Olhando um período de 4 anos. Então, tudo que está na parte azul aqui são abertura de loja, tudo que está em vermelho, perdão, em negro, são fechamentos de loja. Mas para ficar mais claro, num mercado, como eu mostrei para vocês anteriormente, de um crescimento de 36%, onde tem uma série de oportunidades, onde tem uma série de
de possibilidades de evolução, porque o mercado está crescendo, porque o mercado está desenvolvendo, teve sim 32 mil novas farmácias abrindo. Ou seja, 30%, um pouco mais, quase 35% da base de farmácias existentes tem menos de 4 anos. E 26 mil farmácias fecharam as portas neste período. Então, num ambiente de igualdade, de competitividade, de igualdade, com possibilidade para todo mundo, num ambiente onde a economia estava estagnada, mas o mercado estava crescendo, 32 mil CNPJs encontraram oportunidade porque fez a coisa certa. E 26 mil certamente encontrou dificuldade porque resistiu às mudanças que tinha pela frente. E quando a gente pensa em mudança, tá, a mudança é contínua e o mercado nos ensina sempre a reaprender. O que eu sabia ontem, ou o que eu usava ontem, ou o que eu estou fazendo hoje, talvez não sirva para amanhã. Acho que não tem nenhum aprendizado tão grande quanto o que nós passamos neste período de pandemia, neste ano de 2020, a partir de março. Acho que todos nós aprendemos muito e todos nós ainda vamos continuar aprendendo porque ainda nós temos grandes desafios pela frente. Tá? O processo de adaptação, o processo de mudança foi abrupto, foi absurdo. A gente não sabia o que ia acontecer em abril, não sabia o que ia acontecer em maio, o mix de produto mudou, a forma de se relacionar com o cliente mudou, e a gente não sabia o que seria, mas nós tínhamos que estar preparados. Porém, uma coisa que ninguém pode negar é que o mercado vai passar, está passando e vai acelerar cada vez mais para ser um modelo digital, um modelo de relacionamento digital com o consumidor, um modelo de relacionamento digital com os fornecedores, um modelo de relacionamento digital com o processo da operação e da gestão. A transformação digital ela é inevitável. Ainda que farmácia é um modelo ainda de relacionamento muito presencial em termos de venda, mas mesmo que eu tenha um consumidor indo na minha loja o tempo todo, é preciso que eu saiba quem é este consumidor. É preciso que eu saiba qual que é o hábito dele, é preciso que eu saiba qual que é a frequência dele, como que ele está acostumado a se relacionar comigo, é preciso que eu ofereça para este consumidor a possibilidade de comprar no formato que ele deseja. Eu queria chamar a atenção de todos vocês que no processo evolutivo aí de concorrencial, por várias dos nossos concorrentes, várias das redes, é quase que impossível ou improvável você entrar num estabelecimento e comprar um produto, seja lá um medicamento, seja um produto de higiene pessoal, um produto de beleza ou uma água, sem fornecer algum dado pessoal seu, um CPF, ou um RG, ou uma identificação. Todos nós, não só no segmento farmacêutico, mas sobretudo no segmento farmacêutico, de alguma forma, nós estamos sendo monitorados. A gente está saindo muito de um processo, de um relacionamento transacional para um modelo mais relacional, onde eu conheço o consumidor, eu sei qual que é o hábito dele, eu atendo ele no formato que ele quer, da forma que ele quer, e mais do que isso, às vezes num modelo de precificação personalizado para ele. Então, eu acho que a transformação digital ela está dentro do centro de todo o nosso futuro, e a transformação digital não é necessariamente montar um e-commerce. Eu gosto de dizer que a transformação digital é um processo no qual a empresa utiliza do que há de mais tecnológico na atualidade para aumentar a sua produtividade, seja no processo de compra, seja no processo administrativo, ou seja, no processo de venda, no processo de relacionamento com o consumidor. Na verdade, a tecnologia ela vai estar sempre no centro de todas as nossas organizações que queiram prosperar. Então, se eu pudesse deixar um recado final para mim terminar aqui, encerrar minha fala com vocês,
é que a gente precisa entender no presente tudo e fazer no presente tudo o que for necessário para prosperar no futuro. E o futuro certamente não é o mesmo do passado. O futuro certamente não é o que a gente tem hoje. O futuro vai nos exigir níveis de competências maiores, modelos diferentes, modelos mais modernos, vai nos exigir certamente conhecer muito mais o nosso consumidor, conhecer muito mais o nosso negócio, ter muito mais indicadores para a tomada de decisão. Ok? É isso. Obrigado à Universidade de Martins pelo espaço, obrigado por eu poder estar aqui e compartilhar um pouco do meu pensamento, do meu conhecimento com vocês. Edson, como sempre, você dando um show de conhecimento. É muito importante a gente ter essa visão de futuro, ainda mais para um setor que cresce tanto no Brasil como o setor de farma e perfumarias. Edson, muito obrigado pela sua participação no primeiro workshop Digital Farma da Universidade Martins do Varejo e até uma próxima oportunidade. E agora, pessoal, a gente está chegando ao final do nosso workshop Farma, mas antes de terminarmos, eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial a todos vocês, clientes varejistas, que nos prestigiaram nesse evento. Obrigado às indústrias parceiras, Unilever, Nivea, Coty, Hypera, Johnson & Johnson e Nestlé. Obrigado também aos nossos apoiadores, Sebrae, Febrafar e Fundação Dom Cabral. Obrigado ao Atacado Martins, Tribanco e a todos os colaboradores e equipe de vendas do Sistema Martins. Esse foi o primeiro workshop digital para farmácias e perfumarias realizado pela UMV. Siga o UMV nas redes sociais e fique por dentro de toda a programação de eventos e oportunidades. E não se esqueçam das ofertas do martins.com.br exclusivas para você que está nos assistindo. Cashback e ofertas especiais das nossas indústrias parceiras. É isso, grande abraço e até breve. Tchau, tchau.